Olá, bem-vindos à nossa nona aula de inglês. Hoje nós vamos aprender advérbios, também demonstrativos e adjetivos para enriquecer mais nosso conteúdo do inglês básico. Hoje vamos iniciar com advérbios, que advérbio é uma palavra que modifica o verbo, tá? Esse é um assunto mais gramatical que a gente vai se aprofundar no nosso curso básico, tá bom? Mas hoje a gente vai entender os advérbios de lugar. Por quê? Porque esses dois advérbios aqui, eles indicam pontos geográficos, né? Pontos no espaço. Então são chamados de advérbio de lugar. O primeiro advérbio é o here, que significa aqui. É um advérbio usado para indicar um ponto próximo a quem fala. I live here. Eu vivo aqui. Então você está expressando um ponto próximo de si mesmo, né? Eu vivo aqui. Come here, please. Venha aqui, por favor. Nessa segunda expressão, o ponto aqui, here, está próximo de quem fala, correto? Mas está distante de quem ouve. Come here, please, já indica que a outra pessoa a qual nós falamos está distante, nós estamos pedindo para que ela se aproxime. Então, o here tem uma ideia de proximidade de quem fala, do aqui. I live here, eu vivo aqui. Come here, please. Venha aqui, por favor. O advérbio there já significa algo distante de quem fala. Significa o lá, ali, aí. Is anyone there? Veja que o verbo to be está iniciando a frase. Então, nós já entendemos que é uma frase interrogativa. Quando o verbo to be está iniciando, é porque está interrogando. Is anyone there? Existe ou tem alguém aí? Quando você entra num local que não tem ninguém, você pergunta, tem alguém aí? Então, o there já indica um ponto distante de quem está emitindo a fala. I live there. Eu moro lá. Veja que a frase é até semelhante. I live here, eu moro aqui. I live there, eu moro lá. Então o ponto de referência está distante. Como se alguém perguntasse, você sabe onde fica a casa tal? Você fala, eu moro lá, né? I live there. I live there. Então o there pode significar lá, ali ou aí. O there ele tem essa função mais eclética, ele pode às vezes ser modificado de acordo com a palavra que ele vem acompanhando, né? Vamos observar ele realçando o sentido de ser, que é o verbo to be, que é o sentido de existir. There is a ball on the couch. Essa locução, there is, is é o verbo to be. There é o lá, ali, aí, mas aqui ele está no sentido de realce. Ele está realçando o verbo ser. Ele está dizendo assim, existe ou tem uma bola no sofá. Tem uma bola no sofá. There is a ball on the couch. Então, o there aqui não está significando mais um lugar. Ele está realçando o verbo is, que é o verbo to be, né? There is, existe, tem, né? Há, o A com H, né? Há uma bola no sofá. Então, ele pode ter essa função. Outro exemplo. There are books on my shelf. Mesma coisa, existe, só que aqui o verbo to be é o are, por quê? Porque books está no plural, vejam, books. Então, o plural, se nós verificarmos lá na conjugação do verbo to be, as pessoas do plural we, né, you e they, eles são representados pelo are. Então, é por isso que no plural, o are é o verbo to be indicado. There are books. Existem livros, né? Há livros na minha estante. On my shelf. Então veja que o there aqui não está significando, ele está indicando um lugar na estante, aqui também no sofá, mas ele não está sendo o lugar
que está sendo enfatizado. Ele está dizendo existe alguma coisa em algum lugar. There are books, existem livros. There is a ball, existe uma bola, aqui no singular e aqui no plural. Então o there tem essa função eclética, ele pode significar um advérbio de lugar, mas ele também pode realçar o verbo que ele está acompanhando. Nós vamos exercitando isso para fixar melhor. Vamos agora estudar alguns pronomes demonstrativos. São eles o this, o that, o this e o those. This significa este, esta, isto. Veja que no português, nós temos 3 formas desse pronome que em inglês ele é um só. Este, esta, porque aqui está variando com o gênero, e isto aqui é o neutro, né, quando é um objeto. Então, this pen, esta caneta, this pen. Se fosse this girl, esta garota, ia ser o mesmo pronome, this. Ele não varia. That significa esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Veja quantas formas tem para o that. Em português é muito mais extenso. No inglês ele já é mais compacto. Então, that, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. That house, aquela casa. Veja que há uma diferença entre esse e este. Tá? Este está próximo do falante. Esse já está distante. That house, aquela casa. Você veja que está distante. Então é usado nesse sentido. Aqui é o singular. This e that são singular. O this é usado para próximo de quem está falando. This pen, esta caneta. E o that é usado para distante. That house, aquela casa. This já tem essas duas formas, estes e estas apenas, porque aqui há apenas uma variação de gênero. Mas this é o plural, estes ou estas, é o plural de this. This é o plural de this, estes ou estas. These shoes, estes sapatos. Então, quando o objeto é plural, nós usamos o these shoes. O those já é o plural de that, aqueles, aquelas, ou seja, em sentido distante. Quando o objeto é distante, na verdade, são objetos distantes. Those, aqueles, aquelas. Também só uma variação de gênero no português. Those trees, aquelas árvores. Então nós estamos falando de objetos distantes. Então usamos o those, que é o plural de that. Então, recapitulando, temos o this e o that, que são singular, é o pronome demonstrativo no singular, para indicar um objeto próximo de quem fala, this, ou distante de quem fala, that. E these e those são pronomes demonstrativos plurais para indicar o these, objetos próximos do falante, these shoes, e o those, objetos distantes do falante, those trees, aquelas árvores. Vamos agora aprender mais 2 palavras que são mais usadas em expressões, vêm mais acompanhadas de outras palavras para dar um sentido mais completo. É o many e o much. Many é um adjetivo, que significa muitos, muitos ou vários. E much é um advérbio que dá uma ideia de intensidade, então é muito, bastante. Eles vão vir sempre acompanhados de outras palavras para dar o seu sentido mais preciso. I have many friends. Eu tenho muitos amigos ou amigas. Veja que aqui dá um tom de quantidade. Many, muitos amigos ou amigas, que são unidades isoladas. Dá um sentido de multiplicidade das coisas. Many friends, muitos amigos. This coffee is too much sweet. Esse café está muito, bastante doce. Veja que a palavra aqui, much, ela está vindo acompanhada desta outra palavrinha aqui, too. Too much é uma expressão que a gente
utiliza para significar aquele exagero, demais, bastante, algo que está passando do ponto, né? Too much. This coffee is too much sweet. Esse café está muito doce. Thank you very much. Veja que de novo o much está vindo acompanhado de uma outra palavra para dar uma intensificação ainda maior. Very much seria que nós consideraríamos em português um superlativo. É como se nós disséssemos muitíssimo obrigado. Muito, né? E o very, que é o muito também, para dar esse tom de redundância, muito, bastante, como se fosse muito ao quadrado, né? Very much é bastante, né? Muitíssimo. É o que nós chamamos em português de superlativo. Quando uma palavra ela está no aumentativo e ela aumenta ainda mais, né? Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Thank you very much. Essa expressão ela não é uma expressão formal, né? É uma expressão mais, às vezes, informal, porque ela dá um tom de cordialidade, dá um tom de informalidade. Quando nós juntamos as palavras many e much ao pronome interrogativo how, nós vamos ter essas duas expressões, how many e how much. São expressões que perguntam o preço, perguntam a quantidade de alguma coisa, né? O valor pode ser um valor quantitativo ou um valor qualitativo. Elas fazem essas duas perguntas. How many oranges is in the basket? Quantas? Veja que tem o how aqui, que é o quão, mais o many, que é quantos, né? Então seria quantos que ficaria em português se nós fôssemos traduzir ao pé da letra. Mas isso aqui é uma expressão deles. How many é quantos ou quantas. Aqui no caso, quantas laranjas estão na cesta? Quantas laranjas estão na cesta? How many oranges is in the basket? Então veja que ele está perguntando uma quantidade, algo contável, né? Você pode enumerar quantas laranjas há no cesto, né? How much cost this shirt? Quão, mas much é muito, né? Quão muito seria isso aqui em português se nós traduzíssemos ao pé da letra. Mas essa expressão dele significa quanto. Quanto custa, costs, this, que nós acabamos de ver, esta shirt, camisa. Quanto custa esta camisa, não é? Então veja que aqui a expressão ela já está pedindo uma quantidade, mas que ela não é contável, né? É uma quantidade que é um preço, é um valor fixo. Quanto custa, né? How much poderia vir significando também outras coisas, não só uma quantidade de preço, mas how much do you like him, né? Quanto você gosta dele, né? O quanto você gosta dele. Então, much tem esse sentido de intensidade que nesse exemplo ele está associado a um valor, quanto custa. E a gente pode se confundir um pouco, porque geralmente o valor, né, ele é um número. Então a gente pensa que o número é uma soma, simplesmente uma soma de unidades. Mas no caso, o valor ele pode ser um número fechado, que você não vai contando um por um para poder chegar até ele. Ele já está dado. Por exemplo, poderia dizer que essa camisa custa $25, né? Então você não conta de um a um para chegar até 25 para poder ter o valor da camisa. Não, ele já está dado. Ela tem uma qualidade de $25. É como se nós disséssemos assim. Então no preço pode confundir um pouco, mas lembre, só usa-se o much. Você não usa many no preço. Por quê? Porque o many ele é usado para quantidades verificáveis. Você conta unidade por unidade. No caso, a unidade aqui é a própria camisa. Ela tem uma unidade, custa $25. Então, dentro desta unidade, tem um valor de 25. E é por isso que a gente usa o much, que a gente chama de valor intensivo, né? É uma quantidade, mas na verdade ela é intensiva. Ela não é uma soma. How much do you like him? Quanto você gosta dele, né? Então veja que aqui já está perguntando
Não tem nada a ver com quantidade como tem no preço. No preço a gente pode se confundir um pouco porque tem um número envolvido. Mas o much do preço não é uma quantidade como o da oranges aqui, né? Não é uma quantidade contável, né? É um valor fechado. Mas aqui, how much do you like him, né? How much, quanto você gosta, do you like him? Quanto você gosta dele? Está perguntando um estado afetivo, né? Está perguntando algo qualitativo, não tem mais nada a ver com quantidade. Então lembre que o much tem a ver com uma qualidade, né? Uma intensidade de alguma coisa. E o many tem a ver mais com quantidades contáveis, com objetos contabilizáveis. Para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre os adjetivos. Na verdade, essa matéria ela é gramatical, não importa se é no inglês, no português ou em qualquer outro idioma, né? Adjetivo é uma palavra que qualifica o sujeito, né? Qualifica alguma coisa. Então, no caso do inglês, é muito mais questão de vocabulário. Nós temos que treinar vocabulários novos, ficar estudando, né? Lá na apostila tem muito vocabulário para a parte de adjetivos e vocês verão que nas atividades eles vão vir mais variadamente. Então estudem pela apostila, né? Vejam os adjetivos, exercitem os flashcards para a gente poder fixar bem várias palavras diferentes, porque o vocabulário é muito importante para a gente conseguir entender, né? E abranger mais o idioma. That girl is happy. That é pronome demonstrativo. That girl, aquela garota, é feliz. Então, a garota é o sujeito da oração. A garota é. O verbo indica a garota. That girl is. Aquela garota é feliz. Está qualificando o sujeito. Então, o advérbio é uma palavra que qualifica o sujeito. Those men are dangerous. Aqueles homens, pronome demonstrativo que também acabamos de ver, aqueles homens. Veja que a palavra men aqui não tem o S do plural. Por quê? Porque quando nós vamos dar o plural de homem, né, a palavra no singular é M-A-N, men, mas com A. Men com E é o plural de homem. Então, those men já está no plural. Aqueles homens são perigosos. Veja que aqueles homens é que são o sujeito da oração. Are, those men are, aqueles homens são perigosos, dangerous. Então está aqui outra palavra qualificando o sujeito. O adjetivo é uma palavra que qualifica o sujeito. That boy is smart. Aquele garoto é esperto. Outra qualificação para o garoto. Smart qualifica o garoto. Então, smart é um adjetivo. Your eyes are beautiful. Your eyes, seus olhos, teus olhos, né, mais formal, teus olhos são bonitos ou lindos aqui, né? Your eyes are beautiful. Então veja que os adjetivos é uma matéria muito mais gramatical. Ela não é nem diz respeito muito à estrutura da língua do inglês, né? Nós precisamos ter vocabulário, saber como os adjetivos são falados em inglês, né? O que significa cada palavra. Bonito, alto, baixo, né? Forte, magro. Essas palavras são adjetivos. Então, através do exercício delas, lá na apostila tem muito material, tem muitos adjetivos que nós colocamos lá para a gente ir treinando. E são deles lá que nós vamos tirar as atividades. A gente fica por aqui nessa nossa 9ª aula. Até a próxima!